Bom dia, a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria. Estamos dando início a mais um café da manhã com os santos. Hoje, dia 24 de janeiro, o santo celebrado pela nossa Santa Igreja Católica é São Francisco de Sales. Louvado seja Deus pela minha vida, pela sua vida. Gente, passei alguns dias sem estar com vocês, problemas particulares, em especial um tanto de cansaço, trabalho um tanto excessivo, não consegui estar fazendo a live com vocês, mas louvado seja Deus, Deus sabe todas as coisas. Mas de qualquer forma nós estamos aqui hoje, domingo, dia do Senhor, dia de louvarmos e agradecermos a Deus, nos entregarmos inteiramente a este momento único e maravilhoso que Deus nos proporciona, de tomarmos esse café da manhã com os santos. Louvado seja Deus por isso, cafezinho abençoado, bem quentinho, hoje 8 horas e quase 20 minutos, 8h20. O Senhor nos proporciona essa chance, é mais uma oportunidade de estarmos louvando a Ele através da tradição, do magistério da igreja, que é falar dos santos, dos nossos heróis da fé, que deram a vida, como costumo dizer constantemente, deram a vida por amor ao Evangelho. E que vocês, que eu e você também possam fazer isso, cada um do seu jeito, com as suas possibilidades, mas com a entrega perfeita ao Senhor, nos convertendo a cada dia ao reino dos céus que está em nosso meio, né? Nos fazendo pessoas novas, cheias de graça e restauradas. Estamos reunidos no nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era do princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais necessitarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Povo santo, nós estamos aqui para louvar, para bendizer, para agradecer a Deus todas as maravilhas que o Senhor vem nos fazendo. Nós estamos agradecendo a Deus pelo ar que nós respiramos, pelo dia a dia, pela maneira de falarmos, de vivermos, de experimentarmos as graças de Deus em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos fazer levantar, erguer das nossas camas, e até mesmo aqueles que não podem se erguer, mas abrem os olhos, ouvem, estão num estado talvez muito complicado, mas a vida ainda existe. E um detalhe muito importante, a esperança. Onde há um sopro de vida, onde há o ruar do Senhor, há esperança. E nessa manhã nós queremos entender isso através de um grande louvor ao Senhor, louvando maravilhosamente para Deus. Nós ainda estamos extasiados, cheios da ênfase, da graça de Deus. Hoje tem 8 dias que nós fizemos a nossa tarde de louvor e o Senhor Deus nos abençoou tremendamente ali e nos deixou contagiados até o dia de hoje. Eu me sinto ainda maravilhado pela graça do Senhor e é por isso que nós temos que louvar. E as propostas de Deus vêm acontecendo em nossas vidas, nos fazendo novos, cada vez mais novos, vivendo experiências maravilhosas e sentindo o sabor de viver intensamente com esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos ama, esse Deus que cuida de nós. E é por isso que nós te louvamos, ó Pai, intensamente. Nos louvamos de todo o nosso coração, nos encontramos a Ti nesse momento de graça, de glória, de poder e de unção. Bom dia, Márcia, que Deus te abençoe grandiosamente. Então, nessa manhã, que o Senhor Deus possa cuidar de nós, cuidar das maravilhas que está acontecendo em nossas vidas, do nosso viver, do nosso dizer assim, ah, Senhor, que bom estar contigo, que bom viver esse momento único contigo. Louvado seja o nosso Deus, o nosso único Deus, esse que nos ama, que cuida intensamente de nós. Muito obrigado mesmo, Senhor. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo alimento, pelo trabalho, Senhor Deus, pela nossa disposição. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que nós contemplamos ao olhar o brilho do sol, uma flor desabrochando, uma formiguinha caminhando, até mesmo em meio ao asfalto, não no seu habitat natural, mas nós te louvamos por tudo isso, Senhor. Porque o Senhor Deus é nosso tudo, é nosso grandioso, é aquele que nós podemos sentir a sua presença. É um Deus que não dorme nem um segundo, mas Ele nos ama intensamente, Ele nos ama tudo e nos derrama toda a graça, a todo instante, a todo momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por nós estarmos aqui, firmes e fortes, e querendo cada vez mais que a graça aconteça.
Não porque nós estamos louvando para que a graça aconteça, para que estamos fazendo uma barganha, não, muito pelo contrário. É o nosso dever de adorador, é louvar ao Senhor com intensidade, com amor, com graça, pedindo a Deus sempre a proteção. E a melhor maneira de estarmos com Deus é no louvor, diante do seu trono, se prostrando diante dele e dizendo: Senhor, tu és o meu Deus. E eu te louvo pelas maravilhas que acontecem em minha vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E com essa mesma intensidade, é preciso conversão, é preciso mudança de vida, é preciso entrega, é preciso estar disposto, é preciso dizer: Senhor, eu preciso mudar de jeito de ser, eu preciso ser livre para te amar. E muitas das vezes é preciso que nós clamemos a misericórdia do Senhor. Senhor, olha para dentro de mim. Olha aquilo que não está perfeito na minha vida, que eu preciso mudar, que eu preciso sentir a grandiosidade. Sim, Senhor Deus, nesta manhã eu me coloco na Tua presença para que o Teu poder possa acontecer em minha vida, na vida do outro, para que eu possa ser espelho do outro. Muitas das vezes eu não consigo, Senhor. Eu faço como Paulo diz numa das cartas: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Quantas e quantas vezes nós fazemos o mal que nós não queremos com o outro, com nós mesmos, com o nosso dia a dia, com os nossos atos. Muitas das vezes, quando nós omitimos a graça de Deus, nós estamos às vezes muito desejosos de fazer a graça acontecer em Deus, mas nós nos omitimos. É o mal que nós não queremos, que nós fazemos quantas e quantas vezes. As nossas decisões, quantas decisões que nós temos. Então nesta manhã, Senhor, eu preciso nos decidir intensamente. Bom dia, minha comadre, que Deus abençoe. Dá um beijo no meu afilhado Abraão. Senhor Deus, que maravilha, bom demais. Louvado seja Deus. Então neste momento nós estamos aqui pedindo a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Sim, Senhor, nós precisamos da sua misericórdia. Nós precisamos ser mudados intensamente, todos os dias da nossa vida. Cuida, Senhor, de Deus, para que nós possamos viver essa grandiosidade da mudança de vida, da fé expectante no Senhor Deus, que é estarmos todos os dias nos convertendo, voltando para o Senhor, porque a graça de Deus nos proporciona isso. A misericórdia intensa de nos abranger, de nos cuidar, de curar as nossas feridas que nós mesmos abrimos no decorrer das nossas vidas. Muitas das vezes por falarmos demais, muitas das vezes por falarmos de menos, muitas das vezes por nunca ter dito uma palavra sequer, em defesa nossa ou em defesa do próximo. Mas nessa manhã, o Senhor quer nos converter ao amor, à grandiosidade, à compreensão, à autenticidade em Cristo Jesus. Então, Senhor Deus, nesta manhã, eu quero te adorar e te dizer que Tu és misericordioso e Tua misericórdia me alcança e alcança a cada irmão e cada irmã que está assistindo e que vai assistir essa live, porque Tu és o meu Deus, o meu tudo, o meu amor, o meu amado, e isso me faz novo, me restaura, e que eu possa e nós possamos todos os dias das nossas vidas nos converter à graça e o amor de Deus. Amém? Sim, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. E já conduzidos pela graça e o poder do Espírito Santo, vivendo essa realidade, nós vivemos o sobrenatural de Deus, a realidade de Deus em nossas vidas. A nossa realidade é o Espírito Santo de Deus em nós. Porque quantas e quantas vezes, quando nós nos sentimos errôneos em nossa vida, nós somos contemplados com a graça do Espírito Santo, onde ele vem até nós e nos faz assim: olha, isso está errado, porque nós já estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós seguimos a Cristo, nós ouvimos o chamado de Cristo todos os dias, como o Evangelho vem nos dizer daqui a pouco. Todos os dias o Senhor Jesus nos convida: vem, larga tudo e esteja comigo. Então, quando nós largamos tudo, é um processo de conversão, um processo de entrega, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo no deserto da vida. Nós vamos passar todos os dias ao acordar. Hoje vai acontecer isso, cada milésimo de segundo da nossa vida, e o Espírito Santo de Deus não nos aparta em momento algum. Nós vivemos pela essa grandiosidade.
Olha que maravilha, é intenso poder experimentar a graça do Espírito Santo hoje, eternamente. O Espírito Santo nos rege, o Espírito Santo nos faz pessoas novas, restauradas, cheios do poder, da unção, da graça, e a nossa palavra, a nossa voz, o nosso desejo acontece a partir do momento que nós nos permitimos que o Espírito Santo nos conduza. É preciso que nós possamos experimentar. A irmã colocou aqui, eu acho que acontece comigo, clamo e não experimentei. Mas eu preciso uma abertura. Não adianta pedir se não tem intimidade. Me perdoe dizer essa expressão. É preciso ter intimidade. Assim como o filho pródigo, naquele momento, ele já tinha gasto tudo, ele já vivia pelas migalhas. Mas naquele momento que ele clama ao poder de Deus, a graça de voltar para casa, ele começa a ter intimidade. Nos braços do Pai haverá consolo. Nos braços do Pai, ele me dará pelo menos a oportunidade de ser servo da sua casa. Então é experiência, é intimidade, é ter intimidade com o Espírito Santo. Me dizer Espírito Santo, eu dizia sempre no início das nossas lives, Espírito Santo, como o pessoal da Canção Nova diz, Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Semana passada, hoje, no dia de hoje, eu estava muito, vamos dizer como o baiano diz, afoito por conta do tarde de louvor, e a gente está na frente e a gente que é responsável realmente por tudo, por mais que as pessoas são delegadas, mas nós somos responsáveis, é a nossa responsabilidade, passa tudo por a gente. E eu muito preocupado, eu precisava conversar com a primeira coordenadora do grupo. E aí eu cheguei, faltou duas folhas de papel sulfite, porque precisava dos roteiros para passar para as pessoas que iam coordenar, que iam cantar, e até mesmo para a gente ter um controle. E nesse meio tempo que acontece, eu fui na casa dela, tipo às 10 horas da manhã, e nós começamos a conversar, ela tinha acabado de acordar, e nós começamos a conversar. E nessa conversa a gente falando de intimidade. E ela falou assim, ela me falou muito, muito forte assim para mim, a Dona Maria, ela olhou no meu coração, nos meus olhos e disse assim, filho, para ter intimidade com Deus, até mesmo no banheiro, quando você entra no banheiro, que você vai tomar, ela usou um detalhe, você abre o chuveiro e você começa a tomar banho, não é uma cachoeira que está caindo na sua cabeça, e a partir dali você começa a ser molhado por inteiro, ser envolvido por inteiro. Ela não usou essas palavras, eu entendi assim. E nesse momento eu pensei, meu Deus, que maravilha, que palavra de Deus, que o Espírito Santo agindo, através desse contratempo o Espírito Santo agiu. Ele estava ali. O que nós vamos fazer juntos hoje? Nós vamos correr atrás do que precisa. Você está entendendo? Está entendendo a grandiosidade do Espírito Santo na nossa vida? O Espírito Santo não é algo. O Espírito Santo não é aquilo ou isso. O Espírito Santo é uma pessoa que está contigo, está comigo. É essa a grandiosidade, essa é a diferença. Não é um objeto como minha garrafa térmica que está aqui, a minha xícara que está aqui. Todos os materiais que estão na minha mesa, um objeto. Com grande importância, é claro. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele me ouve, ele me vê. E ele fala ao meu coração. E ao seu coração também, mas é preciso intimidade. É preciso entrega, é preciso permitir, é preciso dar legalidade para que o Espírito Santo aconteça. E o Espírito Santo quer acontecer em nossas vidas hoje. E voltando só um pouquinho para nós fecharmos esse momento de oração. E quando eu passei dali, eu fui resolver algumas outras coisas, estava trabalhando, fui resolver algumas outras coisas. Aí foi quando suscitou um momento novo de graça. Uma vigília daqui a 2 ou 3 meses, aí foi proclamado isso na tarde de louvor e as pessoas bradaram. Nós tivemos uma reunião anteontem e a primeira coisa que as pessoas pediram foi uma vigília. Olha que maravilha, em nossa cidade, uma parte da cidade está podendo acontecer essas coisas, porque nós temos 3, 4 paróquias aqui, né? Então, uma parte da cidade está podendo acontecer, mas uma outra não pode. E o que suscitou dentro do coração da irmã uma vigília. O Espírito Santo fala ou não fala? O Espírito Santo está conosco ou não está conosco? Claro que está. Mas é preciso dar abertura. É preciso ser íntimos do Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? Bom dia, Espírito Santo. Eu estou ao teu dispor. Aí a graça acontece. Aí nós vamos experimentar as maravilhas do Espírito de Deus em nós.
todos os dias da nossa vida, todos os instantes da nossa vida. Amém? É Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas, nos ilumine, nos dê graça, nos dê unção, nos faz homens e mulheres desejosos, com fogo abrasador dentro do coração, para que nós possamos romper em fé toda e qualquer circunstância, porque nós vivemos pela graça e o poder do Espírito Santo. Amém? Que maravilha! Que bênção de Deus, né, gente? É muito bom estar na graça, falar do Espírito Santo, e se deixar, vai embora. Se deixar, vai embora mesmo. Vamos ler o Santo Evangelho de hoje. Inclusive, essa semana passada, se eu não me engano, um dos dias da semana passada eu falei do Evangelho. Se bem que a semana passada eu quase não fiz live, por conta de gente muito cansado. Mas vale a pena. O cansaço valeu a pena. Mas vá orando, vamos nos ajudando em oração, tá bom? Marcos 1, 14 ao 20, o Evangelho de hoje, né? Marcos 1, do 14 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus na Galileia. Depois de que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia. Pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão, André, seu irmão, e que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes. Chamou-os logo, e eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e os seguiram. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Eles deixaram tudo e seguiram. Eles deixaram o papai, deixaram as redes, deixaram o seu trabalho. E naquele momento era o momento do chamado. E eles seguiram a Jesus. Eles seguiram aquele que veio nos salvar, nos libertar, nos conduzir. E vamos falar teologicamente, segundo alguns teólogos, por que ele chamou primeiro os discípulos os pescadores, né? Porque os pescadores são corajosos, eles acordam de madrugada para ir pescar. E é preciso que o reino de Deus sejam feitos de pescadores de homens, que tenham coragem de acordar a qualquer hora para ir pescar. Começa a nossa pequena fala sobre a graça de Deus na nossa vida, assim, né? Contemplando o poder e a graça de Deus em nossas vidas. Que a palavra de Deus nos faz novos. O reino de Deus está presente em nossas vidas, entendeu? É muito gratificante entendermos que o reino de Deus já está presente em nossa vida. A palavra de Deus vem em nós, nos colocando a ouvir o chamado de Jesus. É o primeiro chamado à conversão. Eu preciso hoje mudar de vida. O que nós fizemos até agora? Vamos fazer um raciocínio rápido. O que nós fizemos até agora? Será que nós fizemos até agora está tudo certo? Nós nascemos para fazer essas coisas que nós fazemos até hoje? Ou nós nascemos para sermos diferentes, para sermos exemplo? Então, a partir dessa graça, nós vamos entender que o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir a uma mudança, a uma conversão. Todos nós precisamos nos converter naturalmente, porque o reino de Deus aí está precisando mudar a nossa vida humana, mundana, mesquinha, materialista, e converter a mentalidade do Evangelho. Então, gente, nesse momento de mudanças, o que é mudança? Poxa, são tantas coisas que nós precisamos mudar, né? Vamos a nível de casais, né? Às vezes nós escolhemos pessoas para casar e acontece uma coisa que estraga muitos casamentos, né? Aquele sentimento de posse. Eu casei, a minha esposa, o meu esposo, e quando você coloca assim, é muito bonito, poxa, minha esposa é isso, meu esposo é aquilo. No critério de amor e de graça é muito interessante. Mas quando a pessoa diz o meu esposo ou minha esposa no sentido possessivo, de que é só aquela pessoa, só dela, já começa a complicar. Que aí vai gerar alguns ciúmes, algumas circunstâncias. E nós vemos muito acontecer o feminicídio por aí, porque o cara não aceita que tem uma esposa bela e que
ela realmente chama atenção pela maneira de ser, maneira de falar, ele não resiste àquilo, ele escolheu aquela mulher linda e graça, ele foi contemplado com aquela graça, mas não soube lidar com aquela graça. Ou vice-versa também, tem mulheres também que acontece muito isso, o cara às vezes não precisa nem ter uma beleza física, mas é uma pessoa muito dada, convive com todo mundo, dentro da família, é aquele cara que chega e chegou, as pessoas não conseguem entender o porquê daquilo. E tá bem lá no início, né? Mas por que você se relacionou com fulano de tal? Talvez foi pela beleza física, talvez foi pela a maneira de ser, a maneira de agir, a maneira de gesticular, de falar. Tudo isso foram critérios que você colocou na ponta da caneta para que você pudesse ter um relacionamento. E aí você não consegue entender, é preciso mudar essas coisas. Então, aí, a partir daí começa um casamento de ser destruído por muitas coisinhas, né? Aí os filhos, vem a questão dos filhos, é preciso mudar a maneira que nós criamos os nossos filhos. Poxa, temos que entender, dar uma confiança, dar um pouco de corda sim. É preciso isso, é preciso ouvir os nossos filhos, confiar. Poxa, eu vou em tal lugar, sim, você pode ir. Mas que hora que você vai chegar? Cuidado. Olha, tá aqui o celular, você tem um celular, manda a foto de onde você está. Eu preciso saber como que você está. Fale comigo, eu vou estar acordado. Gente, é preciso isso. Isso é mudança de vida. Ah, Gil, você está sendo liberal. Não, muito pelo contrário, não estou sendo liberal. Eu estou sendo cuidadoso com aquilo que Deus me confiou, os meus filhos, as minhas filhas no caso. Então, quando você libera para fazer certa coisa, vai correr... Perdão. Vai correr risco sim? Claro que vai. Mas quando você dá a confiança, aquela menina, aquele menino, sabe, poxa, meu pai, ele está comigo. Se me acontecer alguma coisa, eu posso gritar pelo meu pai. Ele vai saber onde me achar. Então são essas coisas que nós temos que entender no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso viver. No celular, se não me engano, tem um aplicativo que tem até a localização. Você do seu celular, você sabe onde seu filho vai estar. Você está entendendo? Então são esses detalhes que nós precisamos entender no nosso dia a dia, né? Então é um processo de mudança, não é mais tão na base da chinelada, né? Nem pode-se mais hoje. Mas hoje a chinelada é aqui, no falar. Eu confio em você. No dia que você fazer com que eu deixe de confiar em você, eu não vou confiar mais em você. Para que chinelada maior? O filho saber que ele pisou na bola contigo e que você não confia mais nele. O que ele falar fica meio difícil de acreditar. É uma chinelada muito maior do que bater de mesmo com chinelo, com cinto. Isso é um processo de conversão. Mas isso e é muita mesquinhez. Nós temos que sair da mesquinhez, da materialidade, né, do ter, do querer, de ser. Temos que sair disso. Vamos nos libertar dessas coisas. Nós precisamos ser novos, diferentes, vida nova, homens e mulheres novos. As pessoas se aproximarem da gente e ver pessoas diferenciadas, cheias da graça, né? Por isso que é preciso crer e abraçar e ser transformado pelo Evangelho. Tudo isso nós aprendemos com o Evangelho. Nós temos aí um exemplo muito grande de João. João foi ditado filho do trovão, um temperamento lá em cima. E no final ele fala igual Jesus, no final da sua vida, 90 e poucos anos, ele vai dizer assim, filhinhos. Então ele trata os seus discípulos, o rebanho que ele cuidava, como filhinhos, como Jesus cuidava. Então é isso. É preciso ser transformado pelo verbo que se fez carne, pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Somos regidos por isso. E é por isso que nós peçamos a abertura do Espírito Santo em nossas vidas. Nós entendemos, poxa, é assim. O Senhor está falando conosco, está cuidando de nós todos os dias. O tempo se completou, não esperemos novidades no tempo de agora. Por isso, escutemos o chamado e nos permitamos que a partir do Evangelho aconteçam mudanças com as nossas atitudes. Gente, é difícil nós criarmos os nossos filhos, não sei por que eu estou falando isso, mas vamos lá. Eu sei que mas Deus sabe todas as coisas, né? É difícil nós criarmos os nossos filhos, onde eu moro é muito complicado. Zona litorânea, a praia está a 3 quilômetros daqui, então tá tudo aí. É muita balada, é muito tudo. Eu experimentei de tudo isso. Eu nunca escondi isso nada de ninguém. Mas é preciso mudar o nosso comportamento, né? É preciso mudar mesmo todos os dias. Quando se trata de meninas ou meninos, não importa se é homem ou mulher, o trabalho é o mesmo. O trabalho de cuidar é o mesmo, gente. Mas quando nós cuidamos com amor, é um processo de conversão. Aí seu filho sai, você, poxa, e aí? Como é que você tá? Você tem dinheiro para você fazer seu lanche? Olha que processo de conversão.
Ah, não tem o pai ou mãe, não sei quem está na hora da situação. Toma aqui, o pai só tem isso aqui, R$ 20. Vem cuidar, dá para comprar um lanche? Dá para comprar um lanche sim, e tomar um refrigerante, ou sei lá, comprar alguma coisa. Você não vai estar sem dinheiro. Tá? Filho, ou filha, poxa, e aí, teu celular tem crédito? Ou você só está no Wi-Fi? Tá? Não, pai, não tem crédito. Então, o pai vai colocar um crédito aqui e vamos se comunicando. Gente, você tá ajudando o seu filho a ser uma pessoa melhor. Você está se tornando uma pessoa melhor. Você está se convertendo. Talvez nós não fomos criados desse jeito, nós fomos criados mais diferentes. Eu fui, nossa, muito criado, muito diferente. E eu aprontava. Mas quando você faz isso, você está dando uma liberdade ao seu filho de dizer assim, pai, eu estou passando por isso. Eu posso confiar no meu pai, eu posso sentar com minha mãe e contar os meus problemas. No meu tempo eu não tinha, eu tinha várias curiosidades e não podia perguntar para o meu pai, minha mãe ou meus avós, eu fui criado com os avós, porque tinha aquele lance de vergonha, não tinha uma abertura. Eles me amaram, eu fui muito bem criado, gente, graças a Deus, eu fui muito bem criado. Eu fui preparado para a vida. As pessoas dizem que quem é criado com avô e vó é dengado. Não, não fui, não, muito pelo contrário. Mãe e mais pai me criaram muito bem. Se eu fiz alguma besteira, foi culpa minha. Eles me ensinaram a viver. Então, e me deram confiança. Então, quando a gente experimenta essa confiança, é mudança de vida, é evangelizar. O primeiro evangelho, a primeira igreja é dentro de casa. Aí se teu filho fala, tua filha fala assim, poxa, meu pai faz isso comigo, meu pai é da hora. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Desejoso de voltar para casa, não quero ficar tão longe de casa. É isso que eu preciso entender. Precisamos todos os dias aprender a viver, a mudar-se, aprender a lógica de Jesus no Evangelho. Gente, a nossa vida, nós que somos cristãos, até mesmo você que não tem ainda um encontro pessoal com Jesus, a nossa vida é legislada pelo Evangelho, pelo amor de Cristo. O Evangelho é a boa nova, é amor. Boa nova é coisa boa. Então, a partir do momento que nós começamos a aprender a mudar pela lógica de Jesus, que tudo vai dar certo, que tudo tem jeito, não tem mais, não se segura mais. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos dá essa certeza que tudo vai dar certo. O Monsenhor Jonas Habib falou que não teve um morto que cruzou o caminho de Jesus, que ele não ressuscitou. Então, se o cara já estava morto, olha, chega a arrepiar o corpo. Se o cara já estava morto, ressuscitou, nasceu para ter uma vida nova, imagine nós que estamos vivos, podemos estar até mortos pelo pecado. Mas quando vivemos esse encontrar com Jesus, nós nascemos de novo, ressuscitamos por uma vida diferente. E quando Jesus nos dá a vida, não é para viver aquela vida antiga de novo, não. Aquela vida de tanqueirice, não, é a vida nova. Eu falo por experiência, eu erro muito, eu peco muito. Nossa, né, de pecador para pecadores, como diz o pessoal da Paula de Deus. Mas eu erro muito. Mas eu procuro trilhar caminhos diferentes. Quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Jesus nos convida a uma conversão diária e nos chama a sermos discípulos como os primeiros, para fazermos companhia a eles, sobretudo fazer parte da vida de sua escola, para acontecer a transformação e conversão. Jesus quer que nós façamos companhia a Ele. Olha que, meu Deus, olha que coisa que Jesus nos dá. Gente, fazer companhia a Jesus, quer fazer companhia, ser parceiro, estar ali junto todos os dias, comer o churrasco de família junto com Jesus, e namorar junto com Jesus, viver uma vida conjugal junto com Jesus, e trabalhar junto com Jesus, é isso. Tudo que vai fazer, Jesus está comigo. E como é que Jesus está na sua vida? Você está guiado pelo Espírito Santo. Jesus está na sua vida, na sua maneira de ser, na sua maneira de falar. Às vezes você está estressado, está nervoso, às vezes dá vontade de falar besteira, e você fala, meu pai, o cordeiro está em silêncio. É Jesus estando com você. Olha que coisa maravilhosa, né? Ninguém se converte de um dia para a noite, mas é preciso viver para aprender a lógica de Jesus. Ninguém se converte, gente. Entrou na igreja hoje, está tudo certo. Não, pelo contrário. Talvez você vai viver o resto da sua vida se convertendo. Ou melhor, nós vivemos o resto das nossas vidas nos convertendo. Nós temos tantas dificuldades no psicológico, no natural, no sobrenatural, no físico, no material. Nós precisamos de mudança todos os dias, mas mudanças para melhor. Então o processo de conversão é longo, é extenso.
mas é preciso nos converter. Para finalizar, não esperemos a morte para entrar no reino do céu, porque ele já está no nosso meio. É preciso escutá-lo, amá-lo, e uma vez amamos, possamos segui-lo e possamos ser transformados. Então, gente, não espera morrer não, às vezes não vai dar tempo. O reino de Deus já chegou até nós através da Santa Palavra. O reino de Deus já está aqui em nosso meio. Então nós precisamos experimentar desse reino de Deus em nossas vidas. Nós precisamos experimentar da graça de Deus no nosso caminhar e no nosso viver. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gente, que maravilha. A minha vida está mudando cada vez mais, eu ganhei um violão. Ontem eu fui dormir quase 3 horas da manhã. A gente desce um aplicativozinho que tem algumas músicas. Gente, 10 músicas católicas com 4 cifras. Olha que maravilha. Eu fiquei ranhando aqui até 3 horas da manhã. Que maravilha. Isso não é mudança? Outrora, eu fazia diferente. 3 horas da manhã eu estava por aí na balada. Eu estava 3 horas da manhã, eu, Jesus, meu violão, né? E a Bíblia não estava aqui, solando as musiquinhas. Solando não, que eu não sei solar nada ainda. Estava arranhando aqui, olha que maravilha. É preciso partilhar essas coisas, são experiências do nosso dia a dia. Experimente partilhar o que acontece de maravilhoso na sua vida. Experimente isso. Poxa, hoje meu filho me fez isso, eu, em vez de dar um grito nele, eu fui lá, filho, quer que eu te ajude? Pensa nisso. Amém, gente? Eu costumo dizer que criança que é elétrica, acelerada, isso aí é que é boa, essas crianças assim que é boa. Porque elas nos fazem andar, correr, exercitar a nossa fé, né? Amém? Eu tenho uma sobrinha que, agora não, que ela já tá mocinha, mas quando ela era um pouco menor, ela era 24 horas acordada, ela dormia 3 horas da manhã, 6 horas da manhã estava acordada. E ela é muito elétrica até hoje. E às vezes um dia eu não morava aqui, a Itaiane estava aqui, ela foi lá na minha casa, né? E eu, pra gente começar aqui a palavra, um momento de partilha nosso, né? Ela foi lá na minha casa e ela é muito elétrica. Eu falei assim, olha, eu sou muito assim. Você vai, só que lá em casa é o meu regime. Não tem esse negócio, ombrinho, essas coisas todas. É do meu jeito. Ela foi e tal, e ela agiu bem, brincou e tal com as meninas. Taine estava aqui, minha outra filha também, tava todo mundo junto lá, ela brincou e tal. Em um determinado momento, chega um primo meu, também do Rio, com a esposa, aí ela pediu que maquiassem. Eu não disse nada, ela queria maquiar, maquiei. Aí quando ela chegou, virou pra mim assim, tio, eu posso tirar a maquiagem? Eu falo pra ela dar risada hoje. Eu falei assim, olha, não, você quis ficar desse jeito, eu usei outra expressão, né? Você quis ficar desse jeito, você vai ficar desse jeito. Você não tem idade pra maquiar, ela deveria ter uns 9 anos, 7 anos de idade. E ela ficou. Ela ficou meio que assim, mas ela não disse nada. E até hoje ela entende o que eu quis dizer naquele dia. São lições que nós temos que passar para os nossos filhos, ter a coragem, sobrinhos, tal. É uma graça de Deus. Amém? Gente, São Francisco Sales. São Francisco Sales é muito falado por todos os pregadores, a maioria dos pregadores da Igreja Católica. E eu vou ler junto com vocês, que eu não li, eu não tive tempo de ler. Nós vamos ler juntos e experimentar dessa história desse santo. Bispo e doutor da Igreja. Olha que maravilha. Nós estamos falando de um bispo e doutor da Santa Igreja. Amém? Olha lá. Se erro, prefiro que seja por excesso de bondade, porque e por demasia e demasiado rigor. Vamos repetir comigo. Repita vocês aí. Se erro, prefiro que seja por excesso de bondade, do que por demasiado rigor. Olha que maravilha, gente. Foi tudo que eu falei aqui. Eu não tinha lido ainda. Nós temos que errar por excesso de bondade. Eu falei muito de maridos, de esposos e de filhos. Então, se erramos com os nossos filhos, porque nós somos bons para ele. Mas o que é ser bom para o seu filho? É fazer todas as vontades dos seus filhos? Não. É dar amor e confiança. Mas vamos lá. Nós estamos falando agora de São Francisco Sales. Nessa afirmação está o segredo da simpatia que São Francisco desfrutava entre seus contemporâneos. Nasceu em 1567 no Castelo de Sales, nobre família de Saboia. Extraordinária mansidão que possuía era fruto de muitos esforços e trabalhos, e não algo de inato, como muitos podiam pensar. Certa vez disse: quereis que eu perca um quarto de hora aquele pouco de mansidão que adquiri em 20 anos de luta?
Gente, olha que sabedoria. Gente, é um processo de muito trabalho, de muita entrega. Fala de conversão. São Francisco de Sales, um homem que viveu a vida se entregando, trabalhando. Segundo o que está dito aqui, aí as pessoas talvez o questionavam, ele falou assim, você quer que eu perca um quarto de hora porque eu lutei 20 anos? É uma maravilha, uma entrega, uma conversão diária. É preciso entendermos isso, que esta conversão diária está acontecendo. E o Francisco Sales entendeu, de família nobre. Ele tinha posse, quando se diz família nobre, porque tem posses. Mas ele experimentou a boa nova. Laureou-se em jurisprudência pela Universidade de Pádua, decepcionou as pretensões do pai, quando aos 26 anos abraçou a carreira eclesiástica. Queria pregar o evangelho entre os calvinistas de Genebra. Os resultados das pregações eram escassos. Resolveu então imprimir volantes e colocá-los debaixo das portas, nos muros e por toda parte. Por isso ele tornou-se o patrono que os servem da escrita para difundir a verdade revelada por Deus, e ainda assim não teve sucesso. Olha aí, gente. Isso aqui em 1567. Ele, aos 26 anos, de encontro aos pais, ele abraça ao ser eclesiástico, a ser o sacerdócio, né? Ele queria pregar entre os calvinistas, que são as pessoas que protestam contra a Igreja Católica, né? Explicar direitinho. E ele começa a pregar o evangelho e não tem muito sucesso. Então, pelo fato de não ter muito sucesso, detalhe, não desiste. Ele começa a escrever e colocar alguns escritos debaixo das portas, que também não teve grande sucesso. Detalhe, trazemos para os dias de hoje. Gente, é preciso evangelizar, mesmo que as pessoas não queiram ouvir. Não tem problema algum. A nossa missão é evangelizar hoje, amanhã e sempre. Amanhã eu não sei se vai dar tempo, não sei se eu vou estar vivo, mas hoje eu preciso fazer isso. É igual hoje, numa live nós temos duas pessoas, graças a Deus por isso. Mas nessas duas pessoas, essas duas pessoas, que é a Márcia e a Glai, ela vai falar, poxa, eu ouvi Gil falando isso, poxa, é verdade. Então a graça de Deus vai acontecer. É preciso entender todos os dias. Então essa é a graça de Deus nas nossas vidas, né? E São Francisco de Sales não desiste. O Duque de Saboia quis ajudá-lo, mas estava por fora dos esquemas do santo, pois era intolerante. Ele preferiu batalhar sozinho com toda caridade e mansidão. Escreveu 2 tratados e lhes deram o título de doutor da igreja. Introdução da vida devota e o Tratado de Amor a Deus. O Tratado de Amor a Deus serviu para muitos hereges voltarem à igreja. Gente, tudo que nós falamos, a boa nova é amor. Como que você vai lidar com situações? Poxa, eu trabalho em meio a muitas pessoas. O meu trabalho me proporciona isso. Então, eu ao chegar nesses lugares, eu coloco meu celular, coloco os meus louvores, fregios, Colo de Deus, enfim, uma série. E quando nós estamos ali, olha, o meu afilhado está grudado no celular. Ô meu filho, beijo no coração, Deus te abençoe. Então, quando a gente está ali, a gente tem que ter a presença de Cristo, que Cristo cresça em nossas vidas, né? Então, é assim. E a gente começa a evangelizar, a gente começa a falar, a gente começa a experimentar. Olha que maravilha. E aí as pessoas começam a entender, poxa, por que ele ou ela é assim? O que fizeram os hereges aqui? As pessoas que não acreditavam em nada, mas pelo esse tratado do amor de Deus, e nos ensina a amar. Então esse tratado foi trazendo pessoas para a igreja. Perdão, gente. Olha que estratégia. Precisamos ser estratégicos nos dias de hoje. Hoje nós temos as lives, nós temos as redes sociais. E eu ouvi o Frei Gilson dizendo, às vezes a gente manda aquelas frases, eu mando para uma pessoa aqui aquelas frases que todo mundo manda pra gente, e eu vejo que ela coloca bom dia, né? E quando eu mando uma frase minha, vinda do coração, o bom dia dela é diferente, é a altura. É muito automático você pegar uma frase, pá, às vezes você não tem tempo, não sei se você mandar todos os dias, né? Mas é preciso que você mande amor todos os dias, gere amor todos os dias. Francisco Sales entendia isso. Aos 32 anos era bispo auxiliar e 2 anos mais tarde era bispo titular de Genebra.
Introduziu na diocese as reformas do Concílio de Trento, foi diretor espiritual de São Vicente de Paulo e de Santa Francisca de Chantal. Com ela fundou a Ordem da Visitação. Morreu em Lyon ao 28 de dezembro de 1622. Foi canonizado em 1655. Sua festa é celebrada conforme o novo calendário, no dia 24, dia que seu corpo foi levado à sepultura definitiva em Annecy. Gente, que maravilha! Nossa, é pouca coisa, né? Fala assim, poxa, de meia dúzia de palavras, mas essas meia dúzia de palavras nos ensinam o seguinte: é preciso nos doarmos todos os dias. É preciso nos doarmos intensamente, todo instante na nossa vida. É preciso vivermos o ser contemplado por Deus. Então São Francisco de Sales, com poucas palavras, mesmo as pessoas não querendo, ele continuou. E nesse continuar, ele escreve 2 tratados, e um desses tratados traz muitas pessoas de volta para a igreja. Nesse não desistir, ele orienta nada menos, São Vicente de Paulo, né? Ele orienta espiritualmente falando, diretor espiritual falando, e Santa Francisca de Chantal. Gente, não é pouca coisa. É preciso entendermos essa graça. É preciso vivermos essa graça todos os dias, de entrega, de amor. Olha aí, não sei se minha comadre ainda está aí. Olha que graça, né? Meu afilhado está com ela, ela colocou ali, pelo fato que eu estava falando, eu não consegui responder e falar, né? O meu afilhado está colado no celular. Nós estamos a 1.300 km de distância, quase 1.400. E tá ali, poxa, é meu Dingo, ele me chama de Dingo, né? Olha, isso, ele tem 2 a 3 anos, se eu não me engano, é isso. Mas ele já tem a referência, o meu padrinho é um homem de Deus. E eu tenho que honrar isso. Não mais por mim. Você está entendendo? Não mais por mim, mas por ele. As minhas filhas hoje, elas olham para mim, eu corro, eu faço uma série de coisas, e a minha filha mais velha, ela me tem como herói. A minha filha mais nova, eu nem vou falar nada, né? Ela convive mais comigo. E quando eu tô no Nordeste, eu vou falar mais da que tá lá no Nordeste. Eu saio para correr, ela vai comigo porque eu sou a referência dela. E nessa corrida nós conversamos sobre todos os assuntos, nós conversamos. Essa semana eu puxei a orelha dela. Eu falei assim, poxa filha, tu já faz uns dias que tu não fala comigo, cara, o que está acontecendo? Nós somos muito assim. Ela olha, aí eu brinquei, quando tu tá namorando, ela olha os ciúmes e tal, e nós começamos a conversa. E eu tava essa semana muito cansado, gente, eu não tava conseguindo acordar cedo, muito cedo. Aí 4 horas da manhã eu acordei e eu fui no celular, tinha uma mensagem dela: pai, bom dia, paizinho, te amo. Meu Deus do céu. Gente, eu ganhei o dia. A minha filha mais nova, tudo que ela vai fazer, pai, eu tô indo fazer isso, tô fazendo aquilo. Ontem ela foi fazer uma evangelização e nós ficamos o tempo todo pelo celular. Por isso que eu falei tudo isso. É mudança de vida, é entrega, é preciso. E às vezes as pessoas vão te questionar. Eu falo, meu irmão, eu amo. Eu vivo o que o evangelho prega. Jesus convoca 12 homens, cada um com um temperamento diferente. Ele amou todos, cada um do seu jeito. E assim, se você tiver 12 filhos, 20 filhos, você vai amá-los, cada um do seu jeito. Um você vai dar mais um pouco de atenção, que vai precisar um pouco mais de atenção, o outro menos, que não vai precisar dessa atenção toda. E por aí vai, mas o amor vai gerar. Não tem diferença. Para quem que tu vai dar a vida primeiro? Eu vou tentar salvar os dois. Vou tentar salvar as duas. Amém? Então, São Francisco Sales, rogai por nós. Nos dá coragem não desistirmos. Nunca, nunca. Ah, errou? Levanta, bate a poeira, confessa e começa tudo de novo. Todos os dias é momento de conversão. O Evangelho nos convida à conversão. Amém? Gente, hoje tem missa. Já aconteceu missa na nossa paróquia. Eu tenho missa daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Eu não sei o horário da sua comunidade, da sua paróquia, não sei. Mas hoje é essencial que você vá à missa. Você que é católico, apostólico, romano, se confesse, volte a comungar, volte a partilhar do santo banquete do Senhor. O banquete aconteceu, está acontecendo e vai acontecer no final dos tempos. Então é preciso entender que nós temos que nos banquetear todos os dias com Cristo Jesus. Então, durante a semana inteira pode ter missa todos os dias e você também pode ir todos os dias, claro que sim. Quanto mais nos enchermos da graça de Deus, melhor é. Mas o dia de hoje, domingo, é dia do Senhor, é preciso experimentarmos com intensidade
da Santa Missa. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Gente, muito obrigado. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nos sintamos abraçados pelo poder e a graça do Espírito Santo. Beijão no coração e até amanhã, às 6h30 da manhã. Amanhã é certeza, amanhã acorde cedo, estou mais descansado, estou mais relaxado e que seu Deus possa iluminar as nossas vidas, hoje, sempre, eternamente. Amém. Meu afilhado, beijo no coração, Márcia, que Deus te abençoe. Vocês, povo santo, que vão ouvir essa live, vão assistir essa live pelo Facebook, pelo Instagram mais tarde, dá um view, compartilhe, para que a graça de Deus alcance muito mais pessoas. Louvado seja Deus e vamos que vamos.